Salve, salve galera! É um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática. E dando continuidade àquela pegada nossa, né? Estamos aí naquele circuito de revisão da parte básica da matemática, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre potenciação. Muito embora um assunto simples, mas não menos importante. Por conta de que, principalmente lá no estudo da equação exponencial do logaritmo, usa-se muito conhecimento das propriedades da potenciação. Então, na aula de hoje, nós vamos exatamente focar isso. O que eu preparei para a aula de hoje, galera? Trabalharmos o conceito e as propriedades da potência e, na sequência, também resolver alguns exercícios de aplicação. Beleza? Então, vamos lá, começando a nossa aula falando sobre potenciação. Professor, que parada que é essa? O que é potenciação? Potenciação é uma operação matemática que visa o quê? Indicar quantas vezes um determinado valor tem que ser multiplicado por ele mesmo. Simples assim, professor? Simples assim. Vamos representar isso. Eu tenho aqui, ó, a elevado a x igual a b. Esse conjunto a elevado a x igual a b representa uma potenciação, onde cada um desses elementos tem um nome específico. O A tem um nome, o X tem um nome, o B recebe um nome. Então, dependendo da posição que eles ocupam, eles vão receber um nome específico. Então, por exemplo, o valor numérico que estiver na posição do A, ele é chamado de base da potência. O valor numérico que estiver no lugar do X é chamado de expoente. E o valor numérico que está no lugar do B, ele vai ser chamado efetivamente de potência, tá? Então, observem que a potência é o resultado da multiplicação de fatores iguais. Eu vou ter um cara aqui que é chamado de base, esse cara vai estar elevado a um expoente, né, que aqui está representado pela letra x, e o objetivo desse expoente é indicar quantas vezes eu tenho que multiplicar o cara que está na base por ele mesmo. E aí vai me dar como resultado a potência ou o resultado, ou a resposta final. Tranquilo? Beleza. Vamos lá então. Bases da potência. Galera, quando eu falo em bases da potência, eu posso ter dois tipos de base. Eu posso ter uma base positiva ou posso ter uma base negativa. Quando a base for positiva, não vai mudar muita coisa. Vai ser o resultado normal, você não precisa ficar atento a nada, é só multiplicar normalmente, ok? Então, vamos lá. Exemplo. 4 elevado à terceira. Como esse 4 está elevado a um expoente 3, indica o que isso? Que eu tenho que multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Outro exemplo. 2 terços elevado à quarta. Professor, é uma fração. E agora? Normal, galera. Tranquilo. Eu vou pegar o 2 sobre 3 e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Porque agora eu tenho aqui um expoente que é o 4, ok? Então, multiplica-se 4 vezes. 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 e assim vai 4 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, vai dar 16. 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, dá 81. Então, 16 sobre 81 está resolvido. Professor, e se a minha base for negativa? Se a base for negativa, tem dois cuidados a serem tomados. Aí a sua atenção passa a ser agora para o expoente, porque você pode ter um expoente par ou pode ter um expoente ímpar. Se acaso o seu expoente for par, a resposta será sempre positiva. Professor, mas por quê? Por uma simples regra de sinais. Como a potência é uma multiplicação de fatores iguais, toda vez que eu tiver fatores pares, a regra de sinais vai ser sempre positiva. Então, se eu pego 2, por exemplo, menos com menos dá mais. Se eu pegar 4, que é um número par, menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais de novo. Então, observe que toda vez que eu multiplicar um determinado valor, uma certa quantidade de vezes par, a resposta será sempre. Tranquilo? Então, menos 3 elevado à quarta, menos 3 vezes menos 3, 4 vezes, 3 elevado à quarta, 81, resposta positiva, porque o expoente é par, ok? Agora, professor, e se o expoente for ímpar, galera? Se o expoente for ímpar, aí permanece o sinal da base.
Se a base é positiva, fica positiva. Se a base é negativa, fica negativa. Então, por exemplo, menos 1 sobre 2 elevado à terceira, eu vou pegar o menos 1 sobre 2 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Como é ímpar o expoente, então vai continuar negativo. Vai ficar menos, aí 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes dá 8, vai a resposta menos 1 sobre 8. Tranquilo? Beleza? Então, par, resposta positiva, ímpar, mantém-se o sinal da base. Beleza? Vamos lá. Continuando. Vamos agora falar das propriedades da potenciação. Nós temos algumas propriedades bem interessantes aqui que você precisa dominá-las. Assim, dominá-las tê-las na ponta da língua, galera, porque vocês vão estar diante de alguns exercícios que, na medida que você entende a propriedade, você consegue resolver bem rapidamente, porque você pode aplicar a propriedade para facilitar o cálculo, ok? Vamos lá. Primeira propriedade. Produto de potências de mesma base. Potências de mesma base. Isso quer dizer que a base vai ser comum, vai ser igual. Exemplo. Vamos pegar aqui. A elevado a m vezes A elevado a n. Observem, galera, que a base é a mesma. Ó, A e A. Tá? Eu tenho dois A aqui, as bases. Eles estão multiplicando. Exatamente, porque a palavra é produto. O que é produto? É multiplicação. Então, eu tenho aí um produto de potências, A elevado a m, vezes A elevado a n, de bases iguais. O que diz a regra? A regra diz assim, conserva a base e soma os expoentes. Então, é só somar o m mais n. Beleza? Vamos ver de forma numérica? Por exemplo, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. A base é igual? Sim, 5 e 5. Base iguais. Então, a regra diz, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Aí, vai ficar 5 elevado a 5. O professor não precisa resolver? Gente, vai depender da conveniência. Aqui eu estou trabalhando só a propriedade pela propriedade. Então, não é o nosso objetivo resolver. Mas é claro que na hora que você estiver fazendo os exercícios, você vai poder resolver. Quero chamar a sua atenção porque toda propriedade ela é via de mão dupla. O que quer dizer isso, professor? Aquilo que você aplica da esquerda para a direita tem que valer também da direita para a esquerda. Então, se eu tenho aqui um produto de potências de mesma base, como é esse caso aqui, ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a terceira, e isso aqui me dá como resultado 5 elevado a 5, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se você tivesse esse valor aqui inicialmente, 5 elevado a 5, você pode desmembrá-lo em valores menores. Por exemplo, você poderia colocar assim, ó, professor, eu poderia escrever 5 elevado a 1, por exemplo, poderia, vezes, tá, 5 elevado a 4. Olha só, o que eu fiz aqui, galera. Porque eu tenho 5 elevado a 5. Como o expoente é 5, eu posso desmembrar. 1 mais 4 são 5. Então, observe que aquilo que eu falei de via de mão dupla você pode pegar uma potência e transformá-la num produto de potências de bases iguais. Quando que você vai fazer isso? Vai depender da conveniência, ok? Então, vamos lá. Continuando. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base, vai seguir a mesma regra, gente. Quando as bases são iguais, eu conservo a base, só que agora eu vou subtrair os expoentes, vai ficar m menos n. Tá? Lembrando que o denominador tem que ser sempre diferente de zero. 2 elevado a sexta dividido por 2 ao quadrado, 2 elevado a 6 menos 2, 2 elevado a quarta, ok? 2 elevado a quarta. Terceira propriedade, potência de potência, galera. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, o que diz a regra? Multiplica. Então, se eu tenho A elevado a M elevado a N, vai ser igual a A elevado a M vezes N. É só fazer isso. Simples assim, professor? Simples. Exemplo. 3 elevado a 2 elevado a 3. Como está uma potência elevada a outra potência, eu multiplico 2 vezes 3, 6. Isso é igual a 3 elevado a 6. Tranquilo? Repito, vale o contrário também. Você pode desmembrar o valor do expoente em um produto de dois valores também. Ok? Poderia colocar 1 vezes 6, enfim. Potência de um produto.
O que é a potência de um produto? Produto é uma multiplicação. Eu tenho dois valores sendo multiplicados e eles estão elevados a um determinado expoente. Olha só, A vezes B elevado a M. O que diz a regra? A potência de um produto é o produto das potências, ou seja, eu posso desmembrá-las, colocar A elevado a M vezes B elevado a N. Exemplo, 5 vezes 4 ao quadrado. Eu poderia escrever isso como 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Ou simplesmente multiplicá-los e representar ao quadrado. 5 vezes 4, 20, e aí fica 20 ao quadrado. De qualquer forma que você fizer, vai estar correto. Então, eu estou dando aqui uma série de situações que você pode aplicar de desenvolver uma potência, ok? Quinta propriedade, gente, potência de um quociente. Quociente, divisão, produto, multiplicação, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, A sobre B elevado a M, eu posso separar isso. A elevado a M sobre B elevado a M. Então, eu posso desmembrá-los, tranquilo? Exemplo, 4 sobre 9 elevado ao quadrado. Eu posso escrever 4 elevado a 2 sobre 9 elevado a 2, separadamente, tranquilo? E aí, é claro, você vai desenvolver 4 ao quadrado 16, 9 ao quadrado 81 e pronto, está resolvido. Repito, o objetivo aqui não é determinar o valor, mas simplesmente mostrar para vocês como que se desenvolve a propriedade, beleza? Bom, vamos lá. E se o expoente for negativo, professor? Expoente inteiro negativo. O expoente negativo é bem interessante, galera. Por quê, professor? Porque ele nos dá uma ordem, eu tenho que fazer algo. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu tenho que acender aquela luzinha de alerta. O expoente negativo indica que eu tenho que fazer a inversão da base. Aí o aluno pergunta assim, professor, mas eu só inverto a base quando o expoente for negativo? Não necessariamente, galera. Pause, stop, please, preste atenção aqui. Você pode inverter a base de uma potência a qualquer momento, sem problema nenhum. O único quesito é que você tem que, ao fazer a inversão da base, trocar o sinal do expoente. Se o sinal é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, inverter a base é passar o de baixo para cima e o de cima para baixo. Então, se eu tenho aí A elevado a menos N, que era esse caso aqui, professor, mas não tem nada embaixo do A. Toda vez que não aparece nada, galera, que número que eu tenho aqui é o número 1. Não apareceu, mas ele existe, ele está ali, tranquilo? Então, fazendo a inversão, o A vai para baixo, o 1 vai para cima, e o N, que é negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar 1 sobre A elevado a N. Numericamente, a gente tem assim, ó. Exemplo, 3 elevado a menos 2. Observem, embaixo do 3 também não apareceu nada. Não apareceu, mas aqui existe o número 1, correto? E invertendo, vai ficar 1 sobre, ó, 1 sobre 3. O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. E o expoente, que era menos 2, fica positivo. Aí 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado são 9. Está resolvido. Tranquilo? Menos 3 sobre 5 elevado a menos 1. Olha só, o expoente negativo. Quem está em cima? O 3. Quem está embaixo? O 5. Invertendo, fica 5 sobre 3. Professor, mas e o sinal aqui dentro não muda? Não, galera, veja bem. Inverte a base, muda o sinal do expoente. Eu faço a inversão da base, mas eu não troco o sinal da base. Se é positivo, fica positivo. Se é negativo, fica negativo. O que vai fazer a mudança do sinal da base vai ser se o meu expoente é par ou é ímpar. Aí vale aquela regra que nós falamos no início. Tá? Se é par é positivo, se é ímpar mantém-se o sinal. Tranquilo? Continuando então. Exemplo, vamos pegar um exemplo aí. Ó. Menos 1 sobre 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a menos 1, menos 2 vezes menos 2 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. É uma expressão numérica. Para resolvermos uma expressão numérica, a gente tem que respeitar todos aqueles regulamentos da expressão. Primeiro resolve potenciação e radiciação, depois resolve multiplicação e divisão, por último soma e subtrai. No caso do parênteses, colchete e chaves, primeiro parênteses, depois colchetes e por último chaves. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, menos 1 sobre 2, ou, aliás, 1 sobre 2 elevado a menos 2, expoente negativo. O que eu tenho que fazer? Inverter. Então, o 2 vai para cima, o 1 vai para baixo, vai ficar 2 sobre 1 e o expoente fica positivo. Tranquilo?
Aí depois eu tenho mais, né? Repete. Aí eu tenho aqui agora, galera, olha só, 2 elevado a menos 1. Professor, não tem nada embaixo do 2, então é 1. 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. Pronto, fiz a inversão. Como o expoente é 1, não precisa mostrar. Aqui, ó, eu tenho menos, vou continuar com menos. Ah, professor, não vai fazer jogo de sinal? Não. Primeiro eu vou fazer a inversão. Olha só. Menos 2 elevado a menos 1. Então, mais uma vez, embaixo do 2 aqui tem 1. Então, eu faço a inversão. Vai ficar 1 sobre 2. Observe que manteve o sinal negativo. Tá? Aí, fecha o colchete e depois do colchete continua indo o expoente negativo. Bom, vamos resolver. Quanto que é 2 elevado a 2? Posso até já fazer isso. 2 elevado a 2 são 4. Aqui eu faço jogo de sinal. Ó, menos com menos vai dar mais. Então eu vou ter isso aqui. Ó, 2 ao quadrado, 4. Esse 1 sobre 2 permanece aqui. Ó, ele veio para cá. E aqui eu fiz jogo de sinal. Menos com menos deu mais. 1 sobre 2. Tranquilo? Galera, responda para mim, quanto que é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2? Quanto que é meio mais meio? Meio mais meio são 1. Então eu vou ter isso aqui, ó, 4 mais 1 elevado a menos 1. Por que é menos 1, professor? Por causa daqui do colchete, ó. Esse menos 1 é do colchete, então eu estou conservando ele, tranquilo? Agora eu quero que vocês entendam que menos 1 está elevado a menos 1. Mas não precisa ficar preocupado com isso. Por quê? Porque quem está embaixo do 1. Então, se eu tenho 1 menos 1, invertendo vai ficar 1 sobre 1, e 1 sobre 1 é 1. Portanto, 4 mais 1, 5. Está resolvido. Tranquilo? Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. O valor da expressão 1 sobre 2 elevado à terceira, mais 1 sobre 4 elevado ao quadrado, menos 2 elevado a menos 3, mais 16 elevado a zero é. Aí eu tenho aí as opções. Vamos lá, galera. Vou pegar a expressão aqui. O que eu vou fazer? Vou resolver as potências. Então eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2 elevado à terceira. Quanto que dá isso? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, são 8. 1 quarto elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16. Vai dar 1 sobre 16. Olha só, esse 2 aqui está com expoente negativo. Então, eu tenho que inverter. Embaixo do 2 é 1, né? Então, vai ficar aqui 1 sobre 2 elevado à terceira. Como 2 elevado à terceira são 8, 2 vezes 2 vezes 2, então vai ficar menos 1 sobre 8. Observe que não mudou o sinal do 1 sobre 2. Professor, mas o expoente é ímpar, por isso que não mudou? Não, gente, porque veja bem, esse 2 aqui, ele não está sobre parênteses. Então, quem está sendo elevado ao expoente negativo é só o 2, não é o sinal. Tá? Toma cuidado. Uma coisa é representar com parênteses, a outra é sem. E aí a gente sabe, de acordo com a potenciação, que todo número elevado a zero é igual a 1. Portanto, 16 elevado a zero vale 1. Bom, agora eu tenho que resolver isso daí. Professor, mas eu tenho 1 sobre 8 positivo e eu tenho 1 sobre 8 negativo. Posso simplificar? Pode. Vamos cortar eles? Pronto. Quem que sobrou? 1 sobre 16 mais 1. Pronto. Agora é só fazer essa soma. E agora eu quero ensinar uma coisa bem bacana para vocês. Para aí, presta muita atenção nesse macete que eu vou ensinar para vocês. Para você não precisar ficar perdendo tempo, fazendo toda aquela parada, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que dá uma maior confusão. Toda vez que você tiver uma soma, uma fração, somando com 1, olha só, eu tenho uma fração aqui, ó, 1 sobre 16, isso aqui é uma fração. E está sendo somado com quem? Com 1. Toda vez que você tiver uma situação dessa, basta você somar o de baixo com o de cima. Quanto que são 16 mais 1? 17. E conserva o cara de baixo. Portanto, resposta 17 sobre 16. Professor, não entendi, fiquei bugado. Vou dar um outro exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 1 sobre 7. 1 sobre 7 mais 1. O que eu estou dizendo para vocês é isso. Toda vez que você tiver uma fração cujo numerador da fração for o número 1
e estiver somando com 1, igual o exemplo que eu dei, o resultado disso daqui, galera, vai ser o seguinte, ó. Basta você somar. Quem está aqui embaixo? É o 7. Então, 7 mais 1, 8. Então, em cima vai ficar o 8, né? O 8. E embaixo continua o mesmo cara, que é o 7. Captaram aí? Então, 1 sobre 7 mais 1 é 8 sobre 7. 1 sobre 10 mais 1 é 11 sobre 10. 1 sobre 15 mais 1 é 16 sobre 15. 1 sobre 20 mais 1 é 21 sobre 20. Tranquilo? Conserva o denominador e soma uma unidade a mais para encontrar um número que vai ficar no numerador. Beleza? Mais um exemplo aí. Então, resposta letra B, né? 17 sobre 16. Aí, esse daqui é da universidade, é uma universidade pública, a UNIRG, né, lá de Tocantins. Ela traz o seguinte texto. Com base no texto, a expressão que representa o tamanho de um átomo em relação a 1 milímetro é, leia o texto a seguir. O tamanho de um átomo é impossível imaginar um átomo, mas não custa tentar. Aí ele nos dá a regra como que faz para nós imaginarmos o tamanho de um átomo. Primeira coisa que nós temos que fazer, comece com 1 milímetro, que é uma linha aproximadamente desse tamanho. Aí ele deu aí um exemplozinho, né, de uma linha aqui, ó, para a gente ter uma ideia de 1 milímetro. Segundo passo, agora imagine essa linha dividida em 1000 partes iguais. Cada parte é chamada de micro. Terceiro passo, divida cada micro em 10.000 partes menores. Você encontrou o tamanho de um átomo. Beleza? Vamos continuar ainda o exercício. Com base no texto, a expressão que representa o tamanho de um átomo em relação a 1 milímetro é. Bom, galera, vamos lá. Só basta nós seguirmos o passo a passo do exercício. Então, eu trouxe aqui. Primeira coisa que ele falou é o seguinte. Comece com 1 milímetro, que é uma linha aproximadamente desse tamanho. Foi a primeira informação que ele nos deu. Segunda informação que ele nos deu. Agora, imagine essa linha dividida em 1000 partes. Tá? Terceira informação. Divida cada micro em 10 partes menores. Então, vamos cumprir esse passo a passo? Então, o primeiro, né? Comece com 1 milímetro. Então, eu vou pegar aqui a representação de 1. Aí ele pede para eu dividir o 1 em 1000 partes. Então, vamos lá. Vou dividir por 1000, ok? 1 dividido por 1000. Mas aí depois, logo na sequência, ele pede para dividir também por 10.000 partes menores. Então, veja bem, galera. Se eu estou dividindo uma coisa, um determinado valor, por A e dividindo ele também por B, é a mesma coisa que eu dividir ele por A vezes B. Entendem isso? Olha só, dividir algo por A e dividir esse mesmo algo por B na sequência é a mesma coisa que dividir pelo produto dos dois. Então, como ele manda dividir por 1000 e depois por 10.000, é a mesma coisa que eu multiplicar 1000 por 10.000 e dividir o 1 por esse resultado. Ok? Bom, mas como as respostas estão tudo na forma de potência, estão representados na forma de potência, então eu não vou fazer essa divisão, eu tenho que trabalhar com potência. Então, como que eu escrevo, professor, o 1000 em potência? Isso aqui é chamado de potência de 10. Olha como é muito simples nós representarmos. Basta você contar quantos zeros tem. Quantos zeros eu tenho aqui no 1000, gente? Ó, no 1000 eu tenho 3 zeros, então eu posso escrevê-lo da seguinte forma, galera, ó. 10 elevado à terceira. O expoente indica a quantidade de zeros que tem. Então, 1000, 10 à terceira. Ah, professor, se fosse 100. 100 é 10 elevado a 2, tem 2 zeros. Então, sempre vai ser assim, 10 elevado a alguma coisa. Professor, e o 10.000? Simples também, né, galera? Quantos zeros tem o 10.000? É só contar, tem 4 zeros. Então, vai ficar 10 elevado à quarta. Beleza? Bom, dando sequência, nós temos o seguinte. O 1 vou conservar, certo? E o que eu vou fazer com o 10 à terceira e com o 10 à quarta? Vocês lembram que eu disse que nós podemos fazer a inversão da base sem problema nenhum? Podemos fazer? Podemos. Qual é o critério para poder fazer a inversão? O critério é que eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, observe que esse 10 aqui, ele está com um expoente positivo. Eu posso passá-lo para cima, professor? Pode, só que aí o meu expoente vai ficar
negativo. O 10 elevado à quarta também é positivo. Se eu passá-lo para cima, ele vai ficar negativo. E o 1, professor? O 1 veio para baixo. Nós invertemos a base. Tranquilo? E o expoente do 1? O 1 não precisa indicar, porque o 1 elevado a qualquer valor, seja positivo ou negativo, ele vai ser sempre 1. Tranquilo? 1 elevado a menos 500 é 1. 1 elevado a menos 1 milhão é 1. 1 elevado a 2.000 é 1. Não importa se o expoente é positivo ou negativo. Se a base for 1, a resposta sempre será 1. Tranquilo? Aí, galera, como 1 está no denominador, não preciso mostrar. Então, como que vai ficar a minha resposta? Eu tenho aqui em cima uma multiplicação de potências de bases iguais. Olha só, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4. O que diz a regra? Conserva a base e soma os expoentes. Portanto, resposta 10 elevado a menos 7, letra D. Essa é a nossa resposta aqui, ó. Letra D. 10 elevado a menos 7. Tranquilo? Belezinha? Olha aí a propriedade sendo aplicada. Beleza, galera? E assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Se você gostou desse vídeo, dá um clique aqui, compartilhe esse vídeo. É muito importante esse compartilhamento, essa curtida que você dá, para que nós consigamos ficar aí cada vez mais proporcionando vídeos melhores e melhores para atender a todos vocês. Beleza? Conto com seu joinha no final do vídeo. Tem todos os meus canais aí. Qualquer dúvida pelo WhatsApp, Instagram ou e-mail, estou sempre à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no coração de vocês e até a próxima. Tchau, galera!